Autoridades de Taiwan denunciaram a entrada, então, de 27 aviões militares chineses. Acompanhando essa visita de Nancy Pelosi a Taiwan. Nos últimos dias, você deve ter ouvido falar bastante de Taiwan, um território que se declara soberano, mas que a China reivindica como seu. Mas essa pequena ilha toma tantas atenções não só pela disputa com a China, mas pelo fato de que ela produz algo que controla o mundo. Taiwan é imprescindível para a economia global, e se ela entrar em conflito com a China, o mundo todo será prejudicado, inclusive você. Escudo de silício. Esse termo inicialmente pode parecer se referir a um sistema de defesa militar, pronto para proteger um território. E apesar de proteger um território, que no caso é Taiwan, o escudo de silício não tem nada de militar. Na realidade, ele faz referência à produção impressionante de chips semicondutores de Taiwan. Além do escudo ser uma salvaguarda para a defesa da ilha, ele também foi o grande responsável pela consolidação de uma economia desenvolvida para os taiwaneses. Esses dois fatores contribuíram para que Taiwan se sentisse mais segura em relação à China, que afirma que a ilha é parte inseparável do país e que inevitavelmente será reunificada. Mas como Taiwan se desenvolveu ao ponto de ser fundamental para o resto do mundo? Qual o papel dos semicondutores na economia global? Como eles têm impedido que a China invada Taiwan? E a grande questão, caso o escudo de silício seja quebrado, como isso afetará o Brasil e a sua vida? Taiwan se declarou um país separado da China comunista em 1949, ao fim da Guerra Civil Chinesa, que levou os socialistas ao poder no país mais populoso do mundo, ao expulsar o presidente Chiang Kai-shek, que fugiu para a ilha de Taiwan e lá fundou a República da China. Nos últimos anos, quando Taiwan ainda era parte integrante da China continental, a hiperinflação já era um gravíssimo problema, principalmente em um cenário de conflitos armados, elevando índices de pobreza e da enorme instabilidade política e econômica. Com a junção desses péssimos elementos, o desastre social era esperado. Mas após a separação, e ao contrário da China continental, chefiada pelo Partido Comunista, que entrou em um regime que terminou por eliminar mais de 50 milhões de pessoas de fome, como Mao Tse-tung, Taiwan adotou um modelo econômico capitalista com ampla liberdade para que as pessoas empreendessem e as pessoas comercializassem sua mão de obra. Afinal, foi por isso que eles lutaram contra os comunistas, pelo direito à liberdade e à propriedade. Apesar do viés liberal, o governo de Chiang Kai-shek implementou um modelo de substituição de importações na economia, ou seja, a pequena ilha passou a produzir boa parte do que importava. Com isso, no longo prazo, a economia da ilha foi fortemente beneficiada, principalmente em relação ao seu setor industrial, que também contou com o apoio financeiro de um outro país amigo. Taiwan então passou de uma nação que tinha 30% do seu produto interno bruto, o PIB, resultante de atividades agrícolas, e se tornou uma nação fortemente industrializada e relevante na economia mundial. Mas o que levou ao salto de desenvolvimento de Taiwan foram dois fatores. Primeiro, aplicar um modelo de substituição de importações com proteção da indústria infante, ou seja, dar prioridade para os produtos produzidos dentro da ilha, mas com uma condição: o governo deu um prazo para a indústria nacional se desenvolver. Depois desse prazo, acabariam com os altos impostos de importação e os produtores nacionais teriam que competir de igual para igual com os produtores do resto do mundo. Isso foi fundamental para o desenvolvimento da ilha. Trazendo isso um pouco para o Brasil, aqui, durante toda a década de 80 e parte da de 90, os governos também adotaram um modelo de substituição de importações. Mas quando abriu a economia, de repente, sem nenhum planejamento, quase todas quebraram, por não conseguirem competir com o preço e a qualidade dos produtos estrangeiros. Os milênios que estão assistindo vão se lembrar de nomes como Parmalat, Telesp, Telemig Celular, Arisco, Sharp, os bancos Bamerindos e o Nacional, que até patrocinavam Ayrton Senna. Foram muitas as nossas indústrias que não conseguiram competir quando a concorrência externa chegou. Mas Taiwan soube, desde o início, preparar suas empresas para a competitividade em termos de qualidade e preços praticados no exterior. E agora vem o segundo fator. Se você espera um segredo ou algo difícil de imaginar, está enganado. O que ajudou Taiwan a se tornar um dos tigres asiáticos foi o investimento com planejamento em educação.
educação obrigatória e de alta qualidade, focada na base técnica. O foco não era colocar mais gente nas universidades, mas preparar os jovens estudantes, fossem eles engenheiros, tecnólogos ou técnicos em ótimos profissionais. Eles apostaram em mão de obra especializada para competir com a mão de obra barata da China e acabaram se distinguindo como especialistas na produção da arquitetura que controla 60% dos equipamentos eletroeletrônicos. E não só a China, mas o resto do mundo todo fabrica. Essa estratégia jogou os níveis de analfabetismo para patamares baixíssimos e elevou a qualificação de sua população, o que naturalmente impulsionou os salários e o consumo interno. Em 1960, a renda per capita de Taiwan era metade da renda per capita do Brasil. Em 2019, ela já era mais de 3 vezes maior. Diante dessa transformação admirável, Taiwan conseguiu se tornar parte do seleto grupo dos chamados tigres asiáticos, que era composto também por Hong Kong, Coreia do Sul e Singapura. Eram nações que passaram por uma rápida industrialização e mantiveram taxas de crescimento excepcionalmente altas, de mais de 7% ao ano, consecutivamente nos anos 90. O semicondutor ou microchip é um circuito integrado em uma minúscula estrutura, que é muito pequena em tamanho, mas a cada versão processa mais dados, numa velocidade maior. Ele é usado nos mais diversos aparelhos eletrônicos e tem o silício como principal componente, daí o nome escudo de silício. Você pode não saber, mas você utiliza muitos semicondutores diariamente e está utilizando alguns agora mesmo. Eles são essenciais para todos os tipos de aparelho eletrônico que você pode imaginar. Não só o celular ou computador que está usando para assistir esse vídeo, mas geladeiras, fogões, micro-ondas, máquinas de lavar roupa e louças, ar-condicionado e não só isso. Até sistemas de controle de tráfego aéreo e equipamentos médicos necessitam fundamentalmente de semicondutores. Nossa vida moderna sem eles é impensável. E Taiwan possui a maior parcela de fabricação de chips semicondutores do planeta. Mas como Taiwan detém o controle dessa indústria tão importante? Durante a década de 90 e todo o início desse século, dezenas de companhias se propuseram a fabricar chips semicondutores e várias ganharam relativo destaque. Era um mercado povoado e competitivo, mas que com tamanha concorrência e a necessidade de investimentos na casa dos bilhões, começou a concentrar produtores e hoje sobraram 3 grandes fabricantes. Todas são muito conhecidas e das 3, especialmente 2, você deve ouvir falar com alguma frequência: Samsung e Intel. Mas existe uma terceira fabricante, que é a líder do mercado de forma incontestável, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a TSMC, a marca de microchips mais valiosa do mundo. Ela surgiu na década de 80, fundada por Maurice Chang, um doutor em engenharia elétrica formado nos Estados Unidos, que foi recrutado pelo governo taiwanês para desenvolver a emergente indústria de semicondutores. Isso se deu durante a bonança proporcionada pelo fantástico crescimento econômico que Taiwan obteve e quando a pequena nação já era uma das maiores produtoras mundiais de computadores e seus periféricos. A TSMC é resultado direto da política econômica e social taiwanesa, que revolucionou sua indústria. A mão de obra do país, muito bem qualificada, era e ainda é imprescindível para a fabricação de microchips, uma vez que a tecnologia para a produção desses componentes é bastante complexa e cara. Mas o fato de Taiwan ter uma economia forte e pujante fez com que a ilha se tornasse o lar ideal para a fabricação desses componentes tecnológicos mais do que essenciais hoje em dia. Para se ter uma ideia da dificuldade de produzir esses pequenos chips, a Intel, concorrente da TSMC de longa data, delegou parte de sua produção para a própria TSMC entregar. Com isso, a companhia taiwanesa registrou em 2020 um lucro superior a 440 bilhões de dólares. Atualmente, só ela e a Samsung produzem chips de 5 e 7 nanômetros, os mesmos utilizados pela Apple para produzir seus iPhones. Em síntese, a companhia de Taiwan produz 53% de toda a produção mundial de chips semicondutores. 15% de toda a riqueza produzida no país vem do setor tecnológico, e parte dessa robustez econômica de Taiwan se deve a um bom aliado.
Quando Taiwan se declarou uma república à parte da China continental, o mundo inicialmente a reconheceu como a verdadeira China, e os Estados Unidos foram o grande fiador do governo taiwanês durante esse período. Mas então o mundo e os americanos, por razões comerciais, reconheceram o governo comunista do continente como o único governo legítimo de toda a China. Taiwan, apesar disso, continuou lá, tocando sua vida, com exército próprio, moeda própria, constituição e legislação próprias. Um país que não é reconhecido por centenas de países, mas ainda assim é soberano e com ótimos índices de qualidade de vida. E os Estados Unidos são corresponsáveis pela autonomia taiwanesa, mesmo não reconhecendo a ilha como um país soberano. Os americanos têm uma obrigação legal, definida pelo próprio Congresso do país, de fornecer suporte militar a Taiwan caso a ilha seja invadida pela China em busca da chamada reunificação. Os americanos são os grandes amigos dos taiwaneses. Os Estados Unidos também subsidiaram parte da industrialização do país para que pudessem sobreviver longe da China comunista. E a ironia disso é que hoje em dia, os mesmos americanos são extremamente dependentes dos semicondutores de Taiwan. Uma invasão chinesa destruiria o complexo industrial da ilha, e essas consequências abalariam os Estados Unidos e todo o resto do mundo. Abalaria o Brasil. Você deve ter visto as notícias borbulhando nos últimos dias sobre a visita a Taiwan de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Se não acompanharam, fizemos um vídeo excelente sobre esse tema. Quando terminar de assistir esse, clique no próximo vídeo que irá aparecer na sua tela para entender melhor sobre o assunto. De toda forma, como resposta, a China iniciou grandes exercícios militares na costa da ilha, com direito a adentrar as águas taiwanesas e enviar mísseis também nas águas de países aliados a Taiwan, como o Japão. Por isso, Taiwan elevou o nível de alerta para seu exército para o máximo e colocou soldados da ativa e da reserva de prontidão. Os exercícios da China estão praticamente criando um bloqueio aéreo e naval ao redor de Taiwan, criando uma situação de difícil resolução. E isso pode ser desastroso para a economia mundial, pois pode impossibilitar a exportação dos semicondutores para o resto do mundo. Para ter uma ideia de como esse bloqueio pode afetar a sua vida, pegue um Renault Kwid, que é o carro de entrada da marca, e custava R$30 mil ao ser lançado em 2017. Hoje, ele custa mais de 60 mil, e grande parte desse encarecimento tem ligação direta com uma produção instável dos semicondutores. E não só a cadeia de produção de carros, mas dos mais diversos produtos industrializados pode ser totalmente sitiada, caso um conflito mais grave seja desencadeado entre China e Taiwan. Seria um cenário de desmantelamento das cadeias de produção industriais de todo o planeta, e que você sentiria aí no seu bolso. Enfim, com tanto prestígio na ordem econômica mundial, a ilha de Taiwan pode até não ser reconhecida como um país independente e soberano, mas tem maior poder de influência nas vidas dos cidadãos comuns do que a vasta maioria dos países oficiais. E você, quer saber se a China vai realmente invadir Taiwan? Então assiste esse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!